O Senhor esteja convosco. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te trespassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo dia e noite servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Celebramos neste domingo a festa da Sagrada Família, Jesus, Maria e José. E celebramos esta festa dentro do contexto do Natal. A festa do Natal é uma festa tão grande que ela não cabe apenas num único dia. Mas a igreja nos convida a celebrá-la durante 8 dias. Por isso, do dia 25 de dezembro até o dia 1º de janeiro, nós dizemos que estamos na 8ª de Natal, pois é uma festa grande, uma festa importante. E a igreja, na sua espiritualidade, na sua liturgia, nos faz mergulhar na espiritualidade desta solenidade do Natal do Senhor. Sempre quando nós celebramos uma festa litúrgica, uma data significativa no calendário da igreja, nós precisamos nos perguntar por que estamos celebrando esta festa. A mesma coisa se refere com o Natal, a mesma coisa se refere com a festa que estamos celebrando hoje, a Sagrada Família de Nazaré. Por exemplo, o Natal
não é simplesmente o aniversário de Jesus, só o aniversário de Jesus. Se o Natal fosse apenas o aniversário de Jesus, seria uma festa muito simples. A gente faria um bolo, cantava parabéns para Jesus e pronto. Mas ela possui um sentido muito maior, amplo, que deve fazer com que a gente acolha em nosso coração e aplique em nossa vida. E é isso que a liturgia da igreja constantemente está querendo nos dizer. Ela vai agindo de forma didática em nossa vida, para que a gente saiba captar o sentido da festa, o sentido daquilo que estamos celebrando. O Natal é uma oportunidade de nos debruçarmos sobre a humanização de Deus. Deus que se faz gente e que vem habitar no meio de nós. O Natal é uma oportunidade que temos para gerar Cristo em nosso coração, em nossa vida. E neste contexto da humanização de Deus, que se faz carne e que vem habitar no meio de nós, celebramos hoje a festa da Sagrada Família. Pensemos nos primeiros passos do menino Jesus, aquele processo de humanização, aquele processo de acolhida, aquele processo de amadurecimento. Tudo foi vivenciado no seio de uma família, no cotidiano de suas vidas. E é bonito perceber porque isso também acontece conosco. Vamos crescendo, vamos nos amadurecendo, vamos vivendo as crises e as alegrias no meio de uma família. E celebrando hoje a Sagrada Família, podemos olhar também para as nossas sagradas famílias. Não busquemos idealizar nossa família. Gosto sempre de dizer que não existe família perfeita. Às vezes queremos idealizar, queremos encontrar uma família igual em propaganda de margarina, todo mundo bonitinho, rindo, aquela coisa toda. Mas não, temos as nossas famílias, com as nossas dificuldades, com as nossas pelejas, com as nossas impaciências, mas precisamos sempre buscar melhorarmos a nossa relação familiar, buscarmos criar um clima de harmonia na nossa casa. E para isso, as leituras que escutamos no dia de hoje, retirada do livro do Eclesiástico e retirada da carta de São Paulo aos Colossenses, nos dão conselhos profundamente significativos para a gente melhorar a nossa relação familiar. Falando de um contexto de pai para filho, de filho para pai, na primeira leitura escutamos que precisamos ter paciência. E de modo específico, paciência para com os nossos pais. Paciência que às vezes é algo desafiador, sobretudo quando os pais já estão com uma idade mais avançada, perdendo a lucidez. É aí que precisamos ter essa paciência, é aí que precisamos ter este respeito. Olhando para o contexto que nós vivemos, quantas famílias abandonam os idosos, abandonam os mais velhos, deixam de lado e os enxergam como se fosse um problema. Quando nós agimos dessa forma, nós jogamos a nossa memória fora. Quando nós agimos dessa forma, nós deixamos de agir com caridade. É preciso olhar para aqueles que fizeram tanto por nós e zelar por eles. E mesmo se a pessoa, durante a sua juventude, foi uma pessoa complicada na convivência, precisamos também, como cristãos, como seguidores de Jesus Cristo, a dar uma velhice digna para aquela pessoa, para que ela possa passar esta fase da vida com dignidade, sendo respeitada, tendo um zelo
para com a sua existência. Então vemos que a paciência, vemos que o cuidado, vemos que o respeito devem ser realidades presentes em nossa família. E como é difícil a gente agir com paciência dentro da nossa casa. Na rua, a gente trata todo mundo bem, a gente é simpático com todo mundo, mas dentro de casa nós escorregamos, damos patadas, damos má resposta, enfim. E é preciso que a gente transforme o nosso coração, transforme a nossa forma de nos relacionarmos com as pessoas, sobretudo de dentro da nossa casa, com as pessoas de dentro de casa, para que assim tenhamos a paciência, o respeito, o cuidado e, sobretudo, a fé. Na segunda leitura da carta de São Paulo aos Colossenses, escutamos o apóstolo Paulo dirigindo sua palavra a todos nós. E ele nos diz assim: revesti-vos de profunda misericórdia. Misericórdia, bondade, mansidão. Precisamos disso em nossa vida, em nossa família. A misericórdia. Se formos olhar para as pelejas da nossa família, quantos motivos a gente não encontraria para não olhar mais na cara do outro, para romper com os vínculos, para nos afastarmos uns dos outros? Se a gente fosse parar para pensar e anotar, daria um caderno cheio de motivos. Mas é preciso que haja misericórdia. E a misericórdia não é um simples esquecimento. Perdoar não é esquecer, mas perdoar, agir com misericórdia, é se libertar de tantas coisas que nos ferem, que nos machucam, que tiram a nossa alegria de viver. Por isso o apóstolo Paulo nos diz, falando hoje de modo especial para as nossas famílias: revesti-vos de profunda misericórdia. Além desta misericórdia que deve nortear os nossos caminhos, precisamos de agir com bondade, precisamos ser bons. Ser bom um para com o outro. Não é simplesmente, eu te perdoei, mas vou te desejar o mal. Não, a gente precisa tirar este peso do nosso coração. Estamos aí prestes a iniciar um novo ano. É tão ruim quando a gente entra ano, sai ano, fica com aquela mágoa no coração, com aquela coisa pesada, com aquela coisa que nos deixa amargos, que nos deixa emburrados. Quando nós nos revestimos desta misericórdia, nós nos lavamos e assim, de forma mais livre, vamos trilhando o caminho da nossa vida. O apóstolo Paulo nos diz: perdoai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, suportando-vos uns aos outros. E o suportai-vos que o apóstolo utiliza não é simplesmente um suportar de aturar. Às vezes a gente fala assim, né? Estou dando conta de fulano, estou suportando fulano. Mas o suporte não é simplesmente um aturar. O suporte que o apóstolo utiliza é um dar apoio, é um apoiar. Da mesma forma que um livro, numa estante, precisa de um suporte, nós também precisamos suportar, ou seja, dar apoio, ser uma ajuda para aquelas pessoas que convivem conosco. Certamente, vivenciar tudo isso que estou dizendo nesta homilia não é fácil. Falar pode ser muito bonito, mas viver isso na prática é um profundo desafio. Mas nós precisamos abraçar esse desafio. Nós precisamos nos aventurar nesta estrada. Do contrário, vamos continuar na mesmice de sempre, na mediocridade de sempre. E nós não nascemos para ter uma vida medíocre. Deus não nos enviou a este mundo para vivermos de maneira meia-boca. Viemos a este mundo para viver na dignidade dos filhos e filhas de Deus, e por isso precisamos fazer com que esta nossa existência valha a pena.
A vida só dá uma safra. Não adianta a gente ficar vivendo uma vida que não seja boa, uma vida ruim. É preciso viver na dignidade, na plenitude, pois foi para isso que Ele, Jesus Cristo, veio. Vim para que todos tenham vida e a tenham em plenitude. Portanto, abramos o nosso coração e façamos o propósito de viver esta realidade do perdão, da bondade, do respeito, da paciência, do diálogo em nossa vida e, sobretudo, na vida de nossa família. Passo a passo, exercitando-nos neste caminho, nós vamos melhorando o nosso convívio e vamos criando um ambiente mais harmônico em nossos lares. É preciso se esforçar, é preciso se exercitar. Nada vai mudar se a gente ficar de braços cruzados. Vai doer, vai incomodar, vai deixar a gente inquieto, mas é preciso nos esforçar para vermos essa mudança acontecer em nossa vida. Que a Sagrada Família de Nazaré nos abençoe, nos dê sabedoria, nos dê paciência para caminharmos sempre no caminho aberto por Cristo. Que esta festa de hoje possa nos ajudar a termos em nossas famílias um lugar de humanização e não um lugar de coisas desumanas e não um lugar de um ambiente tóxico onde a gente não se sinta num porto seguro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.